Olá pessoal, bem-vindos ao canal Tesouro Oculto. Bom, tive um tempão por alguns motivos pessoais ausente do estúdio do canal e agora retornando ao estúdio novamente com a nova paginação, pequenas mudanças aqui e as coisas melhoraram. Bom, nesse início então de jornada, de ciclo, eu gostaria de hoje meditar com você uma das passagens mais interessantes das Escrituras Sagradas, aonde nós falamos das 10 virgens, né? É um dos trechos muito lido nas igrejas e pregado, a parábola das 10 virgens. Que diz assim, livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo 1 em diante, que diz assim: Então, isso Jesus dizendo, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que falte a nós e a vós. Ides antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis a que dia e hora há de vir o Filho do Homem há de vir. Bom, está aqui uma das leituras importantíssimas, né? Onde Jesus, mais uma vez, ele introduz esta mensagem, já falando a respeito do reino do céu. E ele faz uma parábola, né? Uma parábola, mas na verdade, segundo historiadores, Jesus ele falava sobre um costume da época, né? Um costume da época, e ele comparava aquilo a mais ou menos um certo costume que havia entre o povo do seu tempo. E isso é importante para a nossa meditação, né? Primeiro, lhe consideravam que eram 10 virgens, todas eram virgens, né? Todas eram virgens. Mas 5 delas eram prudentes e 5 loucas, né? Fala de loucas, mas 5 despercebidas, né? Ou desatentas, despercebida, incoerentes, né? Que não tinha certo, né, dedicação, vamos dizer assim. São vários, né, adjetos que nós podemos usar nesta parábola que Jesus fez. Segundo os historiadores da época, havia muito mais mulher do que homem. E nisso os homens eram até meio que concorridos a uma possível noiva para um possível casamento. A gente nota-se nessa parábola que Jesus fez que todas eram virgens. Segundo a história, diz que era um costume da época que elas precisavam realmente ter uma lamparina na mão
E o momento que o noivo chegasse a cada uma das candidatas, ele pegava aquela lâmpada da sua mão e dava uma volta ao redor dela com aquela lamparina acesa, e ele olhava, né, a sua forma de vestir, o modelo da sua roupa, o cuidado que aquela noiva teve com a sua vestimenta. Alguns podem até pensar, mas então você está dizendo que a roupa salva. Não, na verdade não é isso que eu estou dizendo. O que o noivo reparava, né, e ele olhava com muita atenção para os detalhes da noiva. Qual seria realmente o seu cuidado com a sua vestimenta? Qual era o nível de preparo que ela tinha tido para aquele grande encontro, para que ela pudesse ser uma possível escolhida a esse relacionamento. Então, mesmo assim, também é Deus conosco, né? Deus, nós estamos ainda na qualidade de noivas, né? Nós ainda somos a noiva, considerada como uma candidata que o noivo, né, que é Jesus, ele está a escolher ainda a sua noiva. É claro que uma noiva, e a gente trazendo para o dia natural, para a nossa vida cotidiana, é claro que uma pessoa, ele quando conhece uma jovem, um rapaz, uma jovem, ele vai observar a sua vida, a noiva também vai observar o seu comportamento, e assim, conhecendo o seu comportamento, conhecendo, né, a sua vida, conhecendo a sua personalidade, ambos se escolhem, né? O noivo escolhe a noiva. É lógico que se o noivo descobrir que esta noiva será infiel ou se torna infiel, é claro que jamais haveria casamento, porque é a mesma coisa. A gente vê que Jesus estava comparando Deus e nós, né, que ainda como candidatas, como uma possível candidata, ele primeiro está observando qual é o nosso comportamento, qual é o nosso nível de demonstrar fidelidade. Vamos dizer assim, um dos pontos que a Bíblia mais condena: a adoração à imagem de escultura. Qual a noiva que Jesus escolhia? Quando se fala de uma imagem de escultura, adorar uma imagem de escultura é como você trair o seu esposo, o seu noivo. E aí? A que nível nós estamos sendo fiéis para realmente nós sermos escolhidos para um relacionamento para a vida toda com Deus? A Bíblia também diz assim: examinai, pois, as Escrituras Sagradas, o próprio Jesus disse, cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Aí quando você, né, vai falar com as pessoas, mas eu leio a Bíblia direto. É muito diferente de ler a Bíblia e examinar. Aí vem qualquer um e diz assim: mas vamos dizer, a pessoa lá estudou 4 anos teologia, se tornou um padre, e aí ele diz: olha, quando falarem para você que você adora a imagem, diz para eles que você não adora, que você apenas venera. E a palavra veneração não é adoração? Então fica aqui a nossa crítica, né, e a nossa indignação, né, que se todos nós estamos na qualidade de noiva, dormir ou deitar com um Deus estranho, para Deus é como prostituição. Seria levado a sério. Jamais um noivo, sabendo da infidelidade da noiva, vai escolher ela para um relacionamento para a vida toda, como Deus ou como Jesus está nos escolhendo para um relacionamento eterno. Então, se nós demonstrarmos pouca preocupação com as Escrituras, né, nós se tornamos essas que não foram prudentes, né?
Primeiro lugar, quando o noivo chegava e pegava a lamparina da mão da noiva, era necessário que a lâmpada tivesse acesa, era preciso estar acesa, porque se não estivesse acesa, ela já perdia todas as chances de ser uma candidata ao casamento. Então, por isso que ele considera 10 virgens e 10 loucas. 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Porque quando ele toma a lâmpada da mão da noiva, ele dá uma volta nela, observa com detalhe a sua maneira, o seu preparo, para que ele pudesse escolher esta aí para entrar para as bodas, para a festa de casamento. A lâmpada estando apagada já não teria nenhuma chance. Aquelas que não levaram azeite, e quando eu trago essa mensagem, eu gosto de frisar muito bem que a lâmpada, ela representa a nossa fé. A Bíblia diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquelas que se esperam, né? Daquilo que esperamos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova daquelas que nós esperamos. O combustível seria azeite. Azeite era examinar as escrituras, né? Aquelas que realmente prestam atenção, que examinam, que tenham cuidado de não ir apenas por ensinamento de homens, né? Tantos criticam a gente aí, mas fundaram a igreja em cima de um líder. A igreja evangélica, todas foram firmadas em Cristo, que é a rocha. Não fomos firmados em pessoas. É tanto que nós somos os que mais defendemos a obediência a Cristo. E as pessoas, às vezes, nos interpretam mal ainda, né, dizendo que nós é que fundamos igrejas para o nosso próprio entendimento. Não, nós levamos a Bíblia a sério e defendemos que se leva a Bíblia a sério. Porque se nós, de quaisquer religiões, de qualquer igreja, ainda estamos na qualidade de noiva, qual o nível de prudência que você está tendo em não observar as Escrituras? Porque alguém diz para você que pode-se adorar Maria? Pode-se adorar um santo criado por alguma igreja que inventou ele por aí? Que nível nós vamos acreditar na salvação se nós deixamos de obedecer Jesus, deixamos de obedecer a Bíblia e passamos a obedecer as pessoas? Então nós estamos ainda na qualidade de noivas, sendo ainda observada por alguém que vai nos escolher para um relacionamento eterno. Qual o nível? Obediência às Escrituras como combustível para manter a lamparina acesa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí é necessário que a gente procure, porque para ir para o inferno basta não fazer nada. Para ir para o céu é preciso se buscar como se busca o ouro e a prata. E buscar é procurar aonde é que levam a Bíblia a sério. Senão, estaremos como aquelas 5 virgens que não tinham azeite para manter a lamparina acesa. E no dia que o noivo vier, ele mesmo está dizendo, aqui no último dia, vigiai, pois, porque não sabeis que hora, em que dia o Filho do Homem há de vir. É necessário nós sairmos daqueles lugares que não levam as Escrituras a sério. Um abraço. O canal Tesouro Oculto, ele nasceu para isso, para abordar, né, o seu pensamento, abordar, fazer com que você pense diferente, para que um dia você não perca a sua salvação,
por causa de maus ensinamentos. Amém? Não deixe de se inscrever no canal Tesouro Oculto, curte, comente aí nossos vídeos, para que nos próximos a gente tenha ainda um pouco mais de qualidade e verdades para dizer para você. O canal Tesouro Oculto nasceu para isso. O canal Tesouro Oculto é para